Mais etanol na gasolina? Consumidores esperam pagar menos com um acréscimo de 5% do produto no combustível. A medida é para estimular o setor de produção de cana-de-açúcar. Veja também polêmica no preço das passagens de ônibus em Canoas. Depois de ter a tarifa reduzida pela prefeitura no começo do ano, empresa responsável pelo transporte quer aumentar o preço. Ainda greve por tempo indeterminado. Metalúrgicos da GM no estado paralisam as atividades. Uma das reivindicações é reajuste salarial de 12%. Há 2 dias do fim da campanha de vacinação, 60% dos grupos de risco foram imunizados no estado. E a previsão do tempo para quinta-feira, temperaturas mais elevadas no Rio Grande do Sul. Veja agora no Bra Notícias. Boa noite. Os consumidores esperam encontrar gasolina mais barata com um acréscimo de 5% de etanol no combustível. Mas para os gaúchos, a queda de preços está longe de acontecer, segundo a Agência Nacional de Petróleo. A medida do governo federal vai ser adotada a partir do dia 1º de maio e tem como prioridade estimular o setor de produção da cana-de-açúcar. O objetivo principal do governo é retomar a competitividade do etanol, estimulando o uso da cana-de-açúcar para fabricar o combustível. Mas o consumidor, que neste posto está pagando R$ 2,69 pelo litro, também espera sair ganhando. Tem que baixar mais ainda, tá? Apesar tá baixando, mas tem que baixar mais ainda. Daniel vem tentando economizar no combustível, mas não consegue. Chega a gastar R$ 300 por mês. Espero que surta efeito, né, e realmente o valor seja repassado para o consumidor final, né, para nós clientes consumidores, reduz esse valor aí que realmente pesa no orçamento mensal, né. Mas a expectativa do motorista pode acabar frustrada. Pelo menos a médio prazo, o preço da gasolina não deve baixar, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo. Isto porque o governo gaúcho cobra uma das alíquotas de ICMS mais cara sobre o etanol, que é de 25%. Para que o preço do combustível se torne atrativo, este cenário precisa passar por mudanças. Eu acho que faz falta no Rio Grande do Sul uma política pública para estimular a produção de etanol no estado, né? O Rio Grande do Sul tem condições, apesar do clima ser diferenciado do clima do Nordeste e do Centro-Sul, mas nós temos condições de produzir etanol. Hoje, o estado importa 100% do etanol hidratado consumido. A diminuição no valor da gasolina deve vir só depois que o governo perceber o impacto da diminuição da carga tributária do setor. Com isso, produtores terão direito de crédito de PIS e COFINS, impostos que representam cerca de 12 centavos por litro da gasolina. O governo espera, com isso, que aumente a produção e, por consequência, aumente a oferta de etanol. E, ao aumentar a oferta, os preços caiam. E para os motoristas mais cautelosos, o coordenador do escritório da ANP no estado ressalta que o acréscimo de 5% de etanol na gasolina não vai representar nenhum risco para a mecânica do veículo. A adição de 25% de etanol anidro à gasolina já existiu no Brasil até outubro de 2011, quando o governo resolveu reduzir de 25 para 20, porque tinha diminuído naquela época a oferta de etanol anidro. Como agora a oferta tende a aumentar, o governo está buscando, com a adição de 25% na gasolina, fazer com que diminua o consumo de gasolina, o país importe menos gasolina e, portanto, tenha menos despesa na balança de pagamentos. E os biocombustíveis são tema de um simpósio nacional que reúne pesquisadores, estudantes e especialistas no campus da Ubra em Canoas. As novidades tecnológicas, a situação do mercado e as perspectivas relacionadas ao meio ambiente fazem parte da programação do evento, que iniciou hoje e vai até sexta-feira. A polêmica do preço das passagens de ônibus chegou a Canoas. Depois de ter a tarifa reduzida pela prefeitura no começo do ano, a empresa responsável pelo transporte quer elevar o valor.
Essa é a rotina de quem usa ônibus em Canoas. Tem tanta gente que não tem leva mais de 1 hora para mim não pode ter que ir. Mais de hora esperando, às vezes, quando vem lotado. Para os usuários, as mais de 140 linhas não oferecem estrutura nem segurança e não dão conta de transportar 1,5 milhão de pessoas por mês. Pouco ônibus, sempre lotado, o terminal é horrível. No final da tarde é pior ainda. Demora muito para chegar? Demora muito e quando vem lotado. Acho um caos horrível, os ônibus sempre lotados, cheio, não tem espaço para andar, as pessoas fechando umas nas outras. São 3 da tarde, esse não é considerado o horário de maior movimento e mesmo assim as paradas do centro ficam assim, lotadas. De acordo com os passageiros, a espera por um ônibus pode ultrapassar 1 hora. E quando ele chega, outra dificuldade. O grande número de passageiros dificulta o embarque. O preço da passagem era R$ 2,65 e foi reduzido pela Prefeitura para R$ 2,60 devido à desoneração da folha de pagamento. A empresa responsável pelo transporte disse que os prejuízos já ultrapassam R$ 3 milhões. Através de um cálculo que leva em consideração itens como o preço dos combustíveis, impostos e, principalmente, o gasto com funcionários, a tarifa ideal seria R$ 3. Cidades crescem e a gente tem que transportar, né? As pessoas, a mobilidade passa pelo transporte público e pelo ônibus. Então, a intenção da empresa é que a tarifa seja justa, né? E nem cara nem barata, que ela contemple o usuário a necessidade dele, que o transporte seja adequado para o poder público que detém a concessão e para a empresa que faz o serviço, que tem que visar resultado no final do seu exercício. A empresa disse que vem investindo em veículos novos e em sistemas de videomonitoramento que devem ser implantados em breve. Outro fator que elevaria os custos seriam as isenções, que hoje chegam a 33% do total. A Prefeitura descarta o aumento para este ano. Não é possível, nós já fizemos o cálculo, né, para esse ano, e o próximo cálculo só será feito no ano que vem, em fevereiro. E a gente vê o exemplo de Porto Alegre, né, que o próprio Tribunal de Contas já definiu que o cálculo correto da tarifa teria que ser R$ 2,60. Funcionários da GM em Gravataí entraram em greve hoje. Os metalúrgicos reivindicam 12% de reajuste salarial. Segundo o sindicato da categoria, a adesão ao movimento é de 80%. Fernando é funcionário da GM em Gravataí há 4 anos. A favor da greve, ele quer uma equiparação salarial aos empregados da montadora em outros estados. A gente está lutando aqui por uma equiparação com São Paulo, ou chegar próximo disso, que a diferença salarial é muito grande aqui de Gravataí com as plantas de São Paulo. Aqui é a planta que mais produz carros aqui no país. Em compensação, os salários são quase a metade do que são os valores de São Paulo. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, a unidade gaúcha é responsável por quase metade da produção nacional da montadora. São 1.200 veículos por dia e 4.500 funcionários. Os grevistas exigem reajuste no salário e em outros benefícios. O piso salarial pago em São Paulo em relação a Gravataí é uma diferença de 70%. O programa de participação de resultados chega numa média de 60%. Nós estamos reivindicando 15 mil de programa de participação de resultado como valor total, ou seja, nas metas de 100%, R$ 12.134. Nós estamos reivindicando um piso de 1.700, nós estamos reivindicando jornada de 40 horas semanais, nós estamos discutindo a questão dos turnos. Os turnos da manhã e da noite foram os primeiros a aprovarem a greve. O segundo turno votou hoje à tarde e também decidiu pela paralisação. Os manifestantes vaiaram os colegas que decidiram prosseguir as atividades, mesmo após a votação. Está marcada para a próxima sexta-feira uma audiência de conciliação entre os trabalhadores e a empresa no Tribunal Regional do Trabalho em Gravataí. A montadora fez uma proposta de aumento de 8,29% a partir de 1º de julho e piso salarial de R$ 1.150, um acréscimo de 15% em relação a 2012. A GM não divulgou dados sobre a adesão dos funcionários à greve.
encerrou há pouco uma audiência em Brasília entre lideranças nacionais dos professores e do governo federal para discutir o cumprimento do piso nacional do magistério. De acordo com a presidente do CEPERS, Regiane de Oliveira, o Ministério da Educação disse que não tem como cobrar do Estado o cumprimento do piso. No segundo dia de paralisação nas escolas estaduais, os dados do CEPERS apontam adesão de 80% da categoria. Já de acordo com a Secretaria de Educação, 19% das escolas estão paralisadas totalmente e 22% estão parcialmente sem aulas. A greve segue até amanhã. A taxa de desemprego na região metropolitana é a mais baixa entre as 7 áreas pesquisadas no país pela Fundação de Economia e Estatística. O índice ficou em 6,5% em março, bem abaixo da média nacional, que marcou 11%, conforme dados divulgados nesta quarta-feira. Já a taxa de desocupação na capital cresceu. O número total de desempregados em março foi estimado em 124 mil pessoas, 5 mil a mais do que no mês anterior. O setor da construção civil teve a maior baixa, uma diminuição de 8 mil ocupações. A seguir, há 2 dias do fim da campanha de vacinação contra a gripe, 60% dos grupos de risco foram imunizados no estado. E a previsão do tempo para quinta-feira, temperaturas mais altas. Já, já. Uma empresa de empreendimentos imobiliários está oferecendo cursos gratuitos para corretor aprendiz. O objetivo é melhorar a comunicação em vendas. Interessados devem enviar currículo por e-mail. Mais informações por telefone ou no site da empresa.